batata doce, beterraba, as raízes, né? Normalmente são doces. A carne também, porque a carne é metabolizada como glicose. A gente tem a carne como salgada, mas na verdade a carne crua ela é mais adocicada, tá? Uma perguntinha, falou da batata doce. O meu médico, por causa do meu problema das cordas vocais, ele me tirou batata doce. O meu problema vem do estômago, que eu tenho refluxo, aí deu os nódulos, né? Ele me proibiu batata doce. O médico não entende nada de terapia integrativa, né? Então, Eu posso voltar a comer batata doce? Não estou falando isso. Estou falando que o médico convencional não tem essa leitura. O médico acupunturista tem. Sim. Tá? Mas eu não posso afirmar ainda se tu deves ou não comer batata doce, porque eu não fiz uma avaliação tua. Mas tenho certeza que se o teu problema é de estômago, a batata doce pode te ajudar, dependendo da alteração do estômago. Porque terra, estômago e baço. Estômago é Yang, baço é Yin. Se o estômago fermenta muito por causa de uma deficiência do baço, tá? A batata doce não tende a ajudar. Se o problema é o estômago, porque o estômago está frio, ele não fermenta, a batata doce ajuda. Aí o teu médico pode pensar assim, mas o problema é a fermentação dela. E aí se a batata doce ajuda a fermentar, sim, mas o estômago fermenta porque falta batata doce. Por isso ele fermenta. Sabe o exemplo da hipertensão, do fogo que sobe? O coração é deficiente, o fogo sobe, dá taquicardia. O estômago está deficiente. O estômago é um órgão quente. O estômago como nós falamos, não, sim, é uma víscera, mas o estômago é fermentação. O estômago é um órgão que fermenta. Por isso tem azia, queimação. Então, ele é um órgão que fermenta. Quando ele está deficiente, o que ele vai fazer? Vai tentar fermentar mais. Tá? Porque ele faz o desequilíbrio, ele busca se salvar. O estômago quer salvar, o estômago não tem compromisso com a pessoa, né? O estômago em si. E aí ele fermenta. Se eu coloco a batata doce, retiro alimento frio, faço compressa com calor, o estômago regulariza a sua fermentação, essa azia baixa. Tá? Claro, com certeza o teu médico não vai ter essa leitura. O médico acupunturista tem, tá? Sim. Então eu teria que avaliar com mais detalhe, tá? Então pode te ajudar, pode não te ajudar tanto, mas o sabor doce é terra. O que regula a terra é doce. Carne vermelha, batata doce, as raízes de uma forma geral, tá? Mas não o açúcar. Fruta, professor, desculpa que eu... Frutas doces, bem lembrado pela colega, não tem nada a ver com doce industrializado. Chocolate então ajuda, professor? Não, destrói o estômago. Tá? Então, quando o estômago está deficiente, ele faz a pessoa ter vontade de doce. Só que a pessoa corre para o supermercado e compra chocolate. Aí ela destrói mais ainda. Ela teria que comer a beterraba, a batata doce. Tá? É igual a sede. Quando a gente tem sede, a gente sabe que é água, não é Coca-Cola. Aliás, as bebidas, a estratégia de marketing das bebidas é justamente provocar mais sede. Né? A gente sabe que Coca-Cola não mata sede. Refrigerante nenhum mata sede. Né? E a gente sabe quando a gente precisa beber é água. Às vezes a gente fala assim, quer um suco? Não, eu estou precisando é água. Minha sede é de água, as pessoas falam. Por que ela sabe disso? O organismo, ela tem essa autoconsciência. O medo é quando a gente está com vontade de doce. Não é o chocolate. O chocolate é o ser social, consumista, que foi alienado, né? Aí a gente quer comprar. Aquele lá estava saindo do mercado e falou, não tem uma paçoquinha, né? Uma paçoca. Ela está com vontade de doce, não sei se toma. Não é a paçoca, é a beterraba mesmo. Tá? E não deixei ela comprar paçoca. Sério? Não deixei. Ela não vai comprar paçoca. Ele não deixou porque não tinha, que ele também adora Tem. paçoca.
É o único doce que eu como é paçoquinha. Verdade? Doce brigadeiro de paçoca. Enfim, mas é um veneno. Tá? Veja Ah, bem. mas foi assim, Não, veja bem, veja bem. né? Mas, não pode comer uma. É taoísmo. Tudo pode e nada pode. Pô, se eu comer uma paçoca, isso não tem problema. A pessoa comeu. Não tem problema. O problema, gente, é o todo dia e o excesso. É igual os óleos essenciais, o todo dia e o excesso. Tá? Tudo se equilibra se a gente tiver cautela. Nosso organismo, a gente nasceu e sobreviveu ao nascer. Então a gente tem força, vitalidade. A gente é que vai destruindo. Então não tem problema comer uma paçoca, não tem problema tomar uma Coca-Cola, não tem. Esses alimentos às vezes até são bons em algumas circunstâncias. Entretanto, a repetição, o vício, a constância, isso é que vai fazer mal. Por que a gente não cria hábitos de constância, com alimento mais saudável? E também os alimentos naturais, comer todo dia em excesso também faz mal. Por exemplo, é muito comum pacientes com alteração do estômago e que são vegetarianos e só comem salada. É muito comum, a gente atende bastante. A minha filha mais velha é uma. Tem deficiência de baço, uma série de alterações, algumas alterações de sangue, porque é só salada e só salada crua. Não faz bem. Porque é alimento de natureza fria e vai resfriar o organismo, o estômago é quente, ele fermenta. Então vai começar a ter azia, ter uma série de alterações. E vai fazer todo aquele circuito de 5 elementos. Então eu falo para ela, Gabi, um pouquinho de carne é bom, uma vez por semana. Gabi, alimento pré-cozido, as raízes. Mas as pessoas têm ideia, só estão comendo salada e estão se alimentando bem. Não é verdade, pela medicina tradicional chinesa. Precisamos dos 5 sabores, tá? E todos os alimentos naturais. E adaptando eles tem uma rotina. Bom, qual é o aroma de metal e o sabor de metal? O aroma de metal, uma das traduções é fétido. Outra também é ácido. Tá? E há uma tradução muito interessante que é carne crua. Sabe qual é o aroma da carne crua? Não sei se alguém já sentiu. Esse é o aroma metal. E qual é o alimento? O sabor é o sabor picante. Por exemplo, as pimentas são metais. Então veja que assim, já vou chamar a atenção de vocês, que o aroma de cada elemento nos dá indicativo, às vezes, de desequilíbrio. E a gente pode, às vezes, usar o sabor, o aroma do sabor, para estimular, no lugar dos óleos essenciais. Porque quando a medicina tradicional chinesa nasceu, não tinha óleo essencial, da forma que nós temos hoje. Então se trabalhava com as plantas, e depois já começou a ter algum refinamento, e se trabalhava com essa noção. Lá, o doce, picante, salgado, ácido, azedo e amargo. Tá? Esses aromas dos alimentos, eles podem estimular, ser uma aromaterapia como os óleos essenciais. Tá? Então, o metal tem um aroma no organismo, de carne crua, de ácido, fétido, e o sabor é o picante, o sabor que vai regular, então, esse elemento. Lembrando que metal é pulmão e intestino grosso. A água tem um sabor pútrido. Por que essa tradução? O pútrido, de podre, é a questão ali a água parada no mangue. Vocês sabem, às vezes, na praia, principalmente assim, em algumas mudanças de estação, e quando tem mudança de clima, muita chuva, às vezes você chega na praia e tem um aroma que não é muito agradável, ou então a água parada, o mangue, não tem um aroma muito agradável, a água mesmo, tá? Porque o mangue também tem um lodo, outra coisa. Mas a água em si, você pega uma água de rio, às vezes em mudança de clima, ou uma água de mangue traz, ele tem um aroma que não dá não é pútrido, esse odor que foi traduzido para o português como pútrido, tá? E por isso que alguns autores colocam que é como se fosse água parada, como se fosse mangue, tá?
Isso é o sabor, o aroma água. E o sabor é o sabor salgado. Então, os alimentos salgados são água. Tá? Regulam, né, o alimento água. O próprio sal, o sal em si, tá? Ele ajuda a regular o alimento água. E aí algumas pessoas me perguntam assim, mas o sal não faz mal para os rins? E os rins não é o elemento água? O sal industrializado faz mal para o rim. O sal natural não. Tá? Então... E a pressão também, né? Aumenta a pressão. Muito sal, né? Sim, porque vai deixar a água deficiente. E aí não controla fogo, o fogo sobe. Aí tem aquela subida de pressão. Tá? Aquele raciocínio que a gente fez há pouco. Então, o sal natural, tá? Os alimentos que têm alguns alimentos que são mais ácidos, né? Por exemplo, a maçã é um alimento que... A maçã tem os 5 sabores, a gente fala, né? Então, é um alimento que ajuda para todos os elementos. Então, o sabor é o salgado. A madeira tem o aroma rançoso, tá? O que é esse rançoso, né? Também tem algumas traduções que associam esse rançoso ao cheiro de coisa antiga. Alguns falam que é tipo, lembra mofo. Porque a madeira é as árvores, né? E, por exemplo, quando você vai, às vezes, fazer uma trilha, por exemplo, em locais que tem pouca movimentação de pessoas, você vê as árvores mais antigas, os troncos caídos, e tem um mofo presente, né? É aquele aroma que eles colocam no rançoso. Então, isso é o aroma do elemento madeira, que é o fígado, a vesícula, a raiva, né? E o sabor é o ácido ou azedo, tá? Tem traduções aí, né? Eu tenho uma opinião que é mais para o azedo do que propriamente o ácido, como nós conhecemos, tá? Na minha opinião, mas os autores divergem, né? Alguns traduzem como ácido, outros como azedo. E o fogo tem um aroma de queimado, ou também um aroma de fumaça, né? E que é o aroma da lenha, né? A lenha queimando, por exemplo. Então isso é o aroma fogo, tá? Porque tem relação direta com o fogo. E o sabor é o amargo, tá? E aí, assim, do ponto de vista da aromaterapia, às vezes o paciente relata alterações nos aromas na sua percepção. Então, semana passada, por exemplo, a Janice do Hospital Infantil trouxe um caso que eles estão atendendo, que é um caso de depressão de uma pré-adolescente, de uma jovem, e então ela tem depressão, né, e ela, associada à depressão, eles estão percebendo que tem um quadro assim de pânico, por exemplo, a menina não quer mais sair de casa, né? Então a gente tem aí tristeza e medo, tá? Então elemento metal e elemento água. E aí a Janice foi fazer a avaliação da língua, né, pela medicina tradicional chinesa, e percebeu que a região toda posterior está inchada, inflamada, que é a região da língua lá atrás, região de rim. Né? E aí, olha o detalhe interessante, a menina falou que qualquer coisa ela está sentindo cheiro de podre. Ela não teve Covid, tá? Então ela não está com alteração viral, né? Porque os pacientes Covid também têm relatado isso, tá? Aí, qual a relação da Covid? São normalmente os pacientes mais graves, ou seja, que perderam muita energia vital, porque rim é vitalidade. E aí fica também essa sensação de aroma de podre que eles não conseguem definir muito bem, tá? Então, professor, isso que eu comentei antes com o senhor, que foi que deram o diagnóstico da doença, como é que é? Parará da boca ali que eu tenho. Sim, de boca irritada. Na verdade, bem atrás. O gosto atrás, ele é azedo, bem azedo. Na língua, na parte de trás da língua, quase na traqueia. Isso, então, essa parte de trás é rim. Tá? E aí tem relação com lombar, tem relação com coluna, tem
tudo relacionado. Tá? Então, às vezes, o aroma que o paciente relata, o aroma que a gente sente, às vezes, no paciente com doenças crônicas, por exemplo, às vezes eu percebo o paciente com um odor mais ácido, mais fétido, certo? E não porque ele não esteja com asepsia, limpo, não. Porque ele já está exalando, né? Porque tem contaminação, tem órgãos aí adoecidos, falta de vitalidade, os órgãos estão morrendo, tá? Então aí a gente está falando de pacientes assim crônicos, graves, né? O cheiro muda. Não sei, quem já trabalhou em hospital sabe. Né? É horrível. Você entra em alguns quartos, não é falta de limpeza. Tá? Paciente crônico, avançado. Né? A morte, a perda da vitalidade é morte ao apodrecimento. E por isso tem toda essa relação com rim, falta de vitalidade. E o paciente que está morrendo aos poucos, o aroma vai mudando. Então, os aromas corporais vão dando essa sensação de saúde e de doença, e a gente pode estimular, do ponto de vista de aroma, pelos sabores. Então, o sabor doce estimula a terra, o sabor metal estimula o metal, o sabor picante, o metal, o sabor salgado, a água, o sabor ácido, a madeira, e o sabor amargo, o fogo. Tá? Por isso que na medicina chinesa, dietoterapia, fitoterapia, aromaterapia é uma coisa só. Então, quando você orienta para dieta, por exemplo, comer mais frutas cítricas e menos carne, por exemplo. Não é só o alimento que está em jogo, mas também o aroma, o contato com esse alimento, tá? Para fazer esse equilíbrio dos 5 elementos. Tá? Então, é uma informação também bem importante. E aí, nós falávamos ainda há pouco até a questão do emagrecimento e tudo mais. Por exemplo, os pacientes precisam aprender a comer devagar e a sentir o alimento, cheirar o alimento, porque enquanto ele está fazendo isso, ele já está estimulando o que a gente precisa. Por isso que dietoterapia chinesa não tem nada a ver com nutrição. Nada a ver entre aspas. Tudo se correlaciona, né? Mas assim, às vezes a gente escuta de nutricionista assim, estão também querendo se meter agora na nutrição. Ninguém está se metendo, ninguém vai receitar dieta, receitar nutrientes. Não, é reorganização, né? É pensar o alimento na relação com a pessoa para equilibrar os 5 elementos. Tá? Agora, professor, Pode passar? voltando à batata doce, que é interessante. Por exemplo, as pessoas que fazem educação física, que vão para academia, eles falam muito da batata doce, né? Que ajuda, né, a dar energia para poder fazer toda essa parte de exercícios. Isso tem muito a ver. Quem está estudando os 5 elementos? Terra, estômago, baço, domina o quê? Não, se apresenta na boca e domina os músculos. Lógico. Está vendo que lá na educação física também tem pesquisa que mostra que batata doce nutre músculo? Nutre músculo, mas só que aí já é um conhecimento de 5.000 anos atrás. Esse conhecimento agora na educação física e na nutrição também, a gente está falando de 10 anos. As pesquisas estão mostrando isso. Tá? Mas é a mesma coisa. Assim como nós sabemos, por exemplo, eu escutei esses dias uma fisioterapeuta, uma médica, numa entrevista, que, por exemplo, o aroma de pimenta tem ajudado os pacientes com as alterações do olfato. E eles não entendem muito bem, né? Mas, lógico, eles sabem que a pimenta, por exemplo, é vasodilatador. Mas olha lá, volta ali, Cristo, por favor. É que o sabor metal, que é nariz, pulmão, é o picante. Então a pimenta vai arriscar. E aí, veja, eu não preciso usar o óleo essencial, eu posso usar direto a pimenta para a estimulação olfativa do paciente pós-Covid. Também tem os óleos essenciais de pimenta. Tá? Você percebe? Então aí já dá uma noção de outros aromas, de outros pensamentos, além dos óleos essenciais convencionais. Tá? Pode passar. Agora algumas relações possíveis a partir dos 5 elementos com os óleos que nós temos comerciais. Tá? Então, terra, o elemento terra, que é estômago e baço, músculo, boca. Tá? Os óleos que têm uma relação, que vão ajudar a fortalecer terra. Canela, manjericão, palma rosa, camomila e cipreste.
Os dois últimos ali, tá? Sempre os dois últimos que eu deixo em vermelho, é porque eles têm uma ação muito mais de retirar excesso do que estimular a vitalidade. Tá? Os que estão em pretinhos é que tem uma função mais de aumentar a vitalidade. Então, por exemplo, se o estômago está fraco, o baço está fraco, tá? Canela, manjericão, palma rosa. Roberto, mas de que forma? De todas que a gente discutiu. Olfato, na massagem abdominal diluída em 1%, ou com uma única gota, tudo que a gente falou. Tá? E se o estômago está em excesso, naquele momento, por exemplo, muita regurgitação, muita azia, porque ele está gerando aquele calor, né? Tem a deficiência, mas a gente quer baixar aquele sintoma que está em excesso. Má digestão, né? Isso. Melaleuca ou cipreste. O cipreste é até melhor, porque drena. Porque retira excesso. Desculpa, camomila ou cipreste, tá? O cipreste é bem melhor que camomila, tá? Porque ajuda a drenar, tá? E eu costumo utilizar com frequência, peço chá de camomila e os aromas de cipreste, e a massagem abdominal, tá? E aí depois baixou essa azia, tal, canela ou manjericão com massagem para trazer a vitalidade do estômago. É isso que antes eu até fiquei raciocinando aqui, porque daí você estava falando, né, de trazer vitalidade, só que daí olha, a gente falou que, né, para o estômago tomar um chá de hortelã ajuda, porque daí baixa isso, né, daí agora que eu... Isso, tá? Isso, por isso que em vermelho ali são os que têm uma ação mais de inibir aquele sintoma que a gente quer baixar, tá? E os que estão em pretinhos dão, depois que a gente baixa esse sintoma, dessa vitalidade, trazem a nutrição e a força para aquele órgão, aquele sistema. Isso também do ponto de vista emocional. Porque, por exemplo, quando eu estou falando de estômago, a emoção do estômago é pensamento. Né? Tem lá no nosso material passado, né, de medicina chinesa com fundamentos. Então, assim, quando a pessoa está com excesso de pensamento, né, muito pensamento, eu posso usar camomila ou cipreste. Não é bom. Aí ela baixou aquele pensamento, mas daí ela não consegue mais pensar nas coisas, porque ela está deficiente, né? Daí ela fala assim, não consegui mais pensar em nada. Aí, canela, manjericão ou palma rosa. Tá? Então essa ideia, se eu estou querendo, nesse sistema, baixar e depois, normalmente tem que levantar, porque, como eu falei, a Yin, né? Subiu porque tem uma deficiência. Então a gente baixa aquele Yang, depois nutre o Yin e equilibra. Tá? É sempre isso, a medicina chinesa é sempre isso, é esse diálogo, né? Porque ela é sempre circular, ela é sempre esse... Medicina chinesa é movimento, a gente não pensa nada estático. Tá? Nada estático, é tudo movimento. Então, estou tendo azia, isso é um excesso, né? Tanto é que está subindo, é fogo, né? É fogo do estômago. Tá? Então eu tenho que baixar isso, mas depois que eu baixei eu tenho que dar força para o estômago, porque isso aconteceu porque o estômago está deficiente. A má digestão entra também? Sim, também, tá? O metal, do mesmo raciocínio, a gente usa o eucalipto, hortelã-pimenta, cedro, o titri, né, que é o melaleuca, ou cipreste. Aí titri e cipreste também, para baixar esse metal. Tá? Eucalipto, hortelã-pimenta e cedro para levantar esse metal, tanto do ponto de vista físico, pulmão, intestino grosso, ou do ponto de vista emocional, por exemplo, a tristeza, que é a emoção do metal. Então a pessoa está muito para baixo, né, muito para baixo, recolhida, né, mas ela está, por exemplo, com irritabilidade. Né? Isso acontece, a fase inicial. A pessoa vai se recolhendo, fica triste, fica irritada. Né? Você chega para a pessoa e fala, mas o que aconteceu? Não é da tua conta. Né? Então, titri ou cipreste, por exemplo. Pode ser outros também, tá, gente? Isso aqui não é uma regra absoluta, tá? Aqui é só sugestões. Materiais que tem na bibliografia, que a gente utiliza, tá? Titri ou cipreste. Aí ela baixou um pouco aquela irritabilidade, mas ela não quer mais ser fraca. Ela começa a falar que está fraca, não quer comer. A gente leva eucalipto, hortelã-pimenta ou cedro. Mas também poderia ser, por exemplo, canela, tá? Que aí chama essa força, né? Por quê? Porque são óleos, por exemplo, a gente viu eucalipto, hortelã-pimenta,
são bons para vasodilatador pulmonar, melhora a respiração, até que são usados em doenças pulmonares. Então, a pessoa passa a respirar mais, né? Então, ela vai sair daquele recolhimento, daquele tédio. Tá? Água, alecrim, gengibre e ylang-ylang, né? Para trazer a força. O manjericão e gerânio para diminuir, né? Por exemplo, a emoção da água é o medo. Mas uma coisa é o medo que a pessoa não quer sair, ela não quer mais fazer nada. Então, a gente precisa trazer lá alecrim, gengibre, ylang-ylang, com aqueles cuidados que a gente já discutiu. Mas daqui a pouco ela está com esse medo e ela começa a entrar em pânico, né? Fica agitada. Ela escutou um barulho a 10 km de distância, ela acha que estão assaltando a casa dela, entrando na casa dela, vão matar ela. Então, manjericão e gerânio. O gerânio é melhor, dá mais resultado. Também poderia ser lavanda. Tá? Aí. A gerânio tem uma relação mais forte com o elemento água. A lavanda também é bom nesse caso. Elemento madeira é o mesmo raciocínio. Limão, laranja, bergamota, para levantar, para dar uma baixada, camomila ou melissa. Tá? E o fogo, para subir alecrim, gengibre, louro, também pode ser canela, tá? Para dar uma baixada, limão e lavanda. Tá? Então, sempre aí fazendo, como está lá o tema, algumas relações possíveis entre esses óleos comerciais e os 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Tá? Algumas possibilidades. Pode passar. Aí vamos avançando nesse mesmo raciocínio. O básico, ou seja, os óleos que eu uso, que nós usamos lá no hotel, ou seja, esses 9 óleos nós sempre temos. Na verdade são esses 9, nós nem temos outros. Tá? Então basicamente tudo a gente utiliza esses 9 óleos. Então, lavanda, melaleuca, hortelã-pimenta, eucalipto, cravo, gengibre, cipreste, limão e gerânio. Como que mais ou menos a gente situa esses óleos no nosso dia a dia? Lavanda, ele é um calmante, como nós vimos, tem no material, né, aquelas características dele, do ponto de vista bioquímico, né, tanto é que pesquisas mostram que, inclusive, ele dá uma baixada na musculatura, é um relaxante muscular, né, tem uma boa atuação sobre a pele, é regenerador, né, porque ele retira a carga do estresse, permite a cicatrização, então ele é um óleo calmante. Então ele é um óleo muito bom, além daquele raciocínio que eu fiz ainda há pouco ali, aquela relação com alguns elementos, alguns óleos, ele é um óleo muito bom para a terra, madeira e o shen. Ou seja, ele é um óleo bom para o sistema terra, para trazer nutrição, força, vitalidade de terra. Por quê? Se ele é um calmante? Porque terra é pensamento. Sempre que a gente tem desequilíbrio terra, o pensamento fica confuso. O pensamento fica intranquilo. Pessoa que está pensando muito, que está com intranquilidade mental, está com alteração terra. Então, lavanda ajuda nisso. Tá? Por que elemento madeira o lavanda ajuda? Porque a lavanda, porque madeira, a emoção é a raiva. Então, as raivas contidas, daquilo que a gente não pode falar, né, a pessoa vai ficando raivosa, o lavanda tem esse poder de baixar essa raiva. E tudo aquilo que tem relação com o Shen, que é Shen, é a mente, né? O nosso espírito, é o nosso, as nossas questões que vão além do físico. Tá? Então ele atua como um regulador do Shen. A gente fala que a lavanda pode colocar o Shen no lugar. E Shen no lugar é o Shen no coração. Porque a casa do Shen, ou seja, da nossa mente, é o coração. O coração é elemento fogo. E o Shen vive dentro do coração. Tá? Essa é a ideia da medicina tradicional chinesa. Então, tudo aquilo que está fazendo a gente enlouquecer, significa que a gente está desequilibrando o Shen. E isso vai adoecer o órgão do coração. Tá? E vai fazer a gente perder a alegria de viver, porque emoção é alegria, né? Então, a lavanda tem esse poder de atuar no Shen. Tá? Então, aqui eu já estou dando um olhar para vocês assim, pô, como a lavanda pode ser utilizada de forma ampla, né? Quer dizer, então, Roberto, a pessoa que está lá com uma esquizofrenia, né? uma mania, né? Com seus grilos lá mentais, sabe? Entre aspas, enlouquecendo, a lavanda é bom, lógico, ela posiciona o Shen.
ela atua em raiva contida, né? Ela acalma a terra, né? Ou seja, deixa esse pensamento mais tranquilo para poder agir. Tá? Por isso que esses 9 são os óleos que a gente usa com frequência e com certeza absoluta que nós mais usamos é lavanda e cravo. Tá? A lavanda e cravo A gente Pro sempre compra. Michele falava os coringas, né? Ela falava Isso, tem os coringas. Né? Isso. Esses 9 você trabalha tudo pela medicina tradicional chinesa, pelo menos você trabalha todas as questões que você precisa. Principalmente, lembrando, porque nós, no nosso trabalho, utilizamos um único óleo, nós não misturamos óleo. E quem quer estar utilizando óleo, fazendo receita, eu não tenho nada contra. Mas falo a vocês, requer um estudo aprofundado para entender a sinergia que existe, não só dos óleos, não só estudo bioquímico, mas a sinergia que tem entre os 5 elementos. Então eu falo assim, primeiro a gente se esforça para entender os 5 elementos, o que é cada um, né? Como ele atua. E depois como ele se relaciona, é um outro campo de reflexão. Por isso que a gente não utiliza. Tá? É um único óleo, os óleos são muito potentes e um óleo pode fazer muita coisa. Não precisa misturar. E aí, como eu falei, se der certo ou errado, a gente não sabe também o que deu mais certo ou errado. E aí a gente também perde experiência. Né? Então, por exemplo, eu falo para todo mundo, cara, cravo tu trata doença articular e é eficaz, e é o mais eficaz que tem. Né? Porque a gente usa já há muito tempo e ele é excelente para isso. E lavanda para as questões emocionais, né? Ligada à terra, madeira, enfim. Melaleuca, imunidade, vitalidade para a lesão da pele. Pele com problema de inflamação, melaleuca é extremamente eficaz. Dei exemplo para vocês, caso de tumor em animal, né? Pena que eu não trouxe, né? Que coisa, né? Eu sempre penso em trazer vídeo, foto, caso, e eu esqueço tudo para ter atividade. Uma coisa... Mas uma lesão assim, que ele está machucado, não passa pelo lado? Então, o melaleuca é potente para inflamação e infecção. Então, eu ralei lá. Não. Aí pode passar o lavanda, que é um regenerador da pele. Ajuda a cicatrizar melhor. Melaleuca é para inflamação e infecção. Por quê? Lembra que melaleuca ele é antifúngico, antibactericida e antiviral, potente. Lá tem os estudos, lembra? A gente mostrou in vitro e tal. E é muito potente. Então, por exemplo, eu atendi um caso por 5 meses que era uma indicação para amputação do pé. Tá? Após um acidente de moto, porque infeccionou muito. O médico estava tentando, fazendo lá o trabalho dele e não estava tendo um bom retorno e orientou a pessoa, falou, olha,